noite, ouvintes do Força Comandos. Aqui quem fala é o seu apresentador de hoje. Eu sou o Tini. E eu sou o Tiger e nós somos da os... Cabana das Militarias. E hoje nós sequestramos o Força Comandos. Enquanto você tinha muita gente inexperiente, ao mesmo tempo você tinha uma força, um número muito grandioso de forças experientes, muito competentes em campo. E eu acho que é assim que a gente pode começar a falar do Afeganistão. Começando por uma tempestade. Tempestade 333. Operação Storm 333, né? Ou Tempestade 333, né? O pessoal pode pesquisar mais, porque não é uma coisa que a gente ouve falar muito aqui no Brasil. Pra falar a verdade, é um negócio que a gente ouviu falar esse ano, né? Através de um quadrinho muito bom de ursos. Mas isso a gente conta outra hora. O começo da Guerra Vietnã... Vietnã não, desculpa. Viajei. Afeganistão é o Vietnã dos russos, então dá na mesma. O começo da Guerra do Afeganistão é quando o governo afegão, que era aliado da União Soviética, começa a perder força, né, antes de guerrilhas e perder força com as reformas islâmicas, né? Sim. E com isso a União Soviética fica muito braba, puta da vida, Cara, ficaram com brabo. o Amin, né? O presidente Amin, que era o socialista que era o presidente do Afeganistão antes do começo da guerra, né? Então a KGB e VDV. a VDV, eles tinham que tirar esse cara do poder e botar alguém que era mais aberto às ideias soviéticas, né? Desculpa, só adendo. Eu mencionei VDV, mas a VDV não tinha poder de escolha em querer tirar ele do comando. Achei que ele se referiu logo a quem executou a operação. Era uma operação do Ministério do Interior com o governo soviético, né? E quem foi enviado era a VDV, que é os paraquedistas, com apoio Força separada. Como dá um adentro, como nos Estados Unidos tu tem os Marines, que é uma força separada, né? Separada dos fuzileiros navais, etc, né? Os Marines são os fuzileiros navais, é separado da Marinha em si. Na Rússia a gente tem isso para paraquedistas, né? Grossamente falando, também tem para fuzileiro naval, mas para paraquedista, né? O fuzileiro naval ele é vinculado com a marinha direto, eles não têm muita separação. Eles têm essa separação com forças de controle aéreo e forças de controle de mísseis, só que isso aí não entra. Isso é algo mais moderno. Vamos manter por enquanto nos anos 80. Enfim, a VDV, né? É dos problemas calcanhar, assim, que é aquela agulhinha que vai incomodar a OTAN em caso de guerra. Porque a VDV ela em si é uma tropa que a gente pode chamar de Spetsnaz, né? Que é o termo genérico para tropa especializada, né? Então, nem sempre Spetsnaz quer dizer o cara tático ultra especial que vai atrás do terrorista, né? Às vezes Termo que se aplica a uma tropa que só faz algo diferente de outra. é uma tropa que não é a regular. E hoje em dia a VDV ela é grande coisa no meio da Rússia, porém durante a Guerra Fria a VDV era o cartão postal das Forças Armadas Soviéticas. Quem já viu, tipo, russos com a boina azul e a Teuniashka, que é a camisa listrada azul, esse é um VDV. São Então, paraquedista. É um símbolo militar muito grande lá. Então, se, né, quem não tem conhecimento aí de imaginar uma tropa russa e pensa, a primeira coisa é a boina azul, é a camisa listrada, porque essa foi a identidade das Forças Armadas Soviéticas, né? Mas voltando para Storm, eu acho que foi em torno de uma noite. Sim, Né? não passou de uma noite. Não passou de uma noite, eles tomaram total o,
o governo do Afeganistão, né? Eles pegaram estações de rádio, pegaram TV, Eles né? pousaram no aeroporto de Cabul, desembarcaram as tropas e os veículos dos aviões. Não precisaram fazer paradrop, não precisaram. Eu creio que não chegou a ter combate no aeroporto de Cabul. Eles literalmente pousaram, renderam os militares afegãos que estavam lá e tomaram o Isso. controle do aeroporto em questão de minutos. Uhum. E daí eles foram O pro palácio palácio governamental, né? O Taj Berg, né? Tá destruído até hoje, né? Cabul, de forma geral, tá bem surrado até hoje. E em questões de horas, a VDV, isso a gente tá falando uma tropa de 600 homens contra 2.000, né? Sim, Pra captura do palácio e do houve combate. presidente Amin. Houve combate, né? No caminho pro palácio, eles foram plotados, teve combate, foi um combate intenso e os caras conseguiram overcome os inimigos. Eles conseguiram dar um pau no exército afegão. Combate A, noturno com ópticos de visão noturna limitados. quem tinha óptico, né? Porque a gente tá falando de 12 de dezembro de 79. Isso é tipo, para padrões soviéticos, NVG era uma Era no... raridade. NVG era coisa para veículo e pouquíssimos indivíduos em solo. Mas, enfim, 660 soldados contra 2.200, né? A VDV, ela sofreu só 14 baixas nessa operação. E foi... A operação toda durou em torno de 3 horas, tá? E foi aí, né? O presidente Amin, ele morreu nesse tiroteio, né? Ele não conseguiu escapar. E ali começa a guerra do Afeganistão, o Vietnã soviético. Que é uma declaração tanto quanto não é muito precisa. Até porque os propósitos não foram os mesmos e as experiências não foram as mesmas assim, que os americanos tiveram. A O gente, tipo, o a tipo gente de dá esse guerra foi apelido diferente. porque é uma guerra grande para eles e que eles perderam, que causou muito dano social para a União Soviética. Enfim, é tido como visão de que o Afeganistão era o palco de operações principal da União Soviética durante os anos 80 e que foi o grande showdown mundial para eles. Isso não é verdade. O palco principal de atuação da União Soviética sempre foi, ao longo de sua existência, a Europa. A Europa era onde se encontravam as tropas mais bem treinadas, as mais bem equipadas e as mais condição de combate e, e de realmente fazer estrago. Até hoje, até hoje. Se Até tu hoje. for ver uma tropa que tá próximo, vamos Moscou, dizer, a fronteira. Moscou ou perto da Lituânia ou qualquer país ali da fronteira, eles estão muito mais bem equipados com o sistema Hatnik, que seja, do que uma tropa que vai estar perto do Da Mongólia, Cazaquistão, Cazaquistão. né? Precisa ter uma galera lá. Esse que é o negócio. Então, a Europa ia ser o grande palco da guerra mundial, do fim do mundo, basicamente, da terceira guerra, da porra que você imagina. Então, o melhor tinha que estar por lá. O que era mandado para o Afeganistão? Conscritos. Conscritos foram chamados aos montes para serem mandados para o Afeganistão. Muitos jovens foram recrutados e enviados para essa guerra. Muitos deles morreram nessa guerra. Muitos deles voltaram para casa e foram ignorados pelo governo, ignorados pela população, e os veteranos até hoje são destratados de forma É, vergonhosa pelo porque, povo russo e pelo povo soviético. porque foi uma falha, né? O Afeganistão foi uma falha soviética tão grande, mas tão grande, é um dos motivos da queda da União Soviética. Com certeza é o Afeganistão. Foi uma guerra longa, foram 10 anos, foi uma guerra cara, Muito né? cara, Foi muito cara. extremamente cara, né? Estamos falando dos soviéticos E terem ela, mandado muita coisa para lá, e muito ela veículo. não deu, né? Ela não deu retorno nenhum Não, pro, porque eles perderam. No final, eles não conseguiram manter o controle, a influência lá na região. Então, realmente, para os soviéticos, o Afeganistão não foi algo positivo. Como era para um militar soviético lá?
Muita gente vê representações de militares soviéticos no Afeganistão, eles com uniformes muito bagunçados, fazendo uso de tênis de ginástica, que eram aqueles tênisinhos com aparência da Adidas, azuis e brancos, utilizando camisa regata ou aquele colete chinês, o Chikon. A situação no Afeganistão era de tanta ignorância por parte do alto comando militar soviético que é, a imposição dos grooming standards em campo não era não era fiscalizada. E a gente Militares de alta patente ignoravam isso, militares de média patente ignoravam isso, militares de baixa patente ignoravam isso. Isso a gente tá falando é até em comparação ao Vietnã, que todo mundo tem a, Noção de que os a, americanos eram igual no Platoon. Todo é, mundo tinha capacete rabiscado, todo mundo andava por aí de regata e o que for bandanar na cabeça. E isso é um grande mito do Vietnã, mas fica para outro momento. fica para outro momento. Ah, os Os grooming soviéticos standards, realmente eram bagunçados. tava, porque eram tropas assim. Ah, era uma guerra que, é claro, os soviéticos queriam ganhar, mas eles não estavam mandando os melhores dos melhores, eles estavam mandando os fudidos dos fudidos, porque os melhores dos melhores tinham que ficar na fronteira caso as coisas esquentassem. E as coisas esquentaram, né? Porque, tipo, ah, foi morto um embaixador americano, em 79 também. Então todas as coisas podiam estar dando errado no âmbito internacional dos Estados Unidos e União Soviética, começarem, tipo, cada vez mais ficar bravos uns com os outros, né? Nos anos Poderia 80. acontecer nos 80, né? E daí, ou seja, os melhores tinham que ficar na Europa. Cara, Então, existiram dois grandes pontos na Guerra Fria onde a guerra realmente quase aconteceu. Foi a crise de mísseis nos anos 60 e os anos 80 como um todo. Nos anos 80 como um todo, a quantidade de exercícios militares que a OTAN efetuou na fronteira com a Alemanha e exercícios exercícios Reforger. grandes, Reforger, Able Archer, uma série de outros exercícios, isso aí botou a União Soviética em inúmeras vezes em posições extremamente defensivas. E a situação foi muito tensa lá. Tensa o suficiente para que realmente tivesse chegado próximo das coisas terem escalado para combate real. Mas de forma geral, o Afeganistão, tropas de má qualidade foram enviadas, equipamento de má qualidade foi enviado. Algumas coisas foram utilizadas lá, assim, interessantes, foram testados armamentos novos. De forma geral, o infante soviético ele não era bem motivado no Afeganistão, ele não era querido pela população do Afeganistão, ele não era bem fiscalizado pelas forças militares soviéticas. Então, moral baixa, militares sofrendo com insurgência e não conseguindo conter isso, foi o resultado para um desastre. A guerra do Afeganistão terminou e as marcas dela no Afeganistão são repetidas até hoje e são refletidas no povo russo. De forma geral, existem até documentários e reportagens sobre militares soviéticos que foram largados no Afeganistão e muitos deles vivem lá até hoje em dia. Esquecidos na hora da retirada e deixados para trás. Sim, não só militares, mas muito equipamento ficou para trás. Eu tenho contato com alguns ex-militares americanos que serviram no Afeganistão e um deles, eu não vou mencionar sobrenomes, mas acho que o primeiro nome não faz diferença, o Josh, ele tem uma foto muito legal dele ao lado de um T-62 soviético, numa base aérea no Afeganistão, que era uma base aérea soviética e estava sob controle dos americanos. Acho engraçado isso, cara. Eu perguntei pra ele como que é estar em um ambiente onde você tá em contato com tanta história de uma vez só. Ele falava que na hora ele achou engraçado, só que hoje ele para pra pensar sobre como aquilo já foi uma máquina de guerra ativa e como lá já passaram outros militares que tinham objetivos similares ao dele, que era de procurar insurgências na região. Bem, o Afeganistão acabou, o Afeganistão foi uma infelicidade para a União Soviética e afetou muito, muito mesmo o pensamento militar deles e as consequências do Afeganistão refletiram na Rússia dos anos 90. Tanto que até 96 você ainda tinha contato entre tropas de fronteira da Rússia
e combatentes Mujahideen. filiados aos Mujahideen ou aos Mujahidins mesmo. Tem um vídeo muito triste porque os russos eles se mantiveram em muitos territórios que deixaram de ser da União Soviética até tempos modernos. O Tajiquistão é exemplo de um deles. Se não me engano, o Tajiquistão ele faz fronteira com o Afeganistão. Não me recordo ao certo. Então, por muito tempo a guarda de fronteira russa ficou nesses países. E era confirmado a presença de insurgências dos mujahidins entrando em contato com essas forças militares russas. Tem um vídeo muito triste, né, de 96 ou de 93, de uma tropa fazendo a passagem de guarda a passagem de posto para uma outra unidade. E eles estão todos com uniforme rasgados, fachados, com curativos a todo, e o comandante ele não conseguia terminar de fazer a passagem, ele acabou se despedaçando em choros. O comandante que tá assumindo, ele acaba indo abraçar a galera e o esquadrão inteiro do cara tá chorando, assim, chorando de estresse e tristeza mesmo, porque muitos foram perdidos e eles passaram, acho que, se eu não me engano, 2 dias combatendo sem ter reforço em uma região. Os caras, eles, você pode contar que basicamente esses indivíduos eles morreram por dentro, eles passaram o resto de suas vidas totalmente traumatizados por essa experiência. É algo muito negativo para uma pessoa. Assim, distúrbio pós-traumático é algo extremamente negativo. E o Afeganistão foi uma fábrica de distúrbio pós-traumático. Assim, o que os militares americanos recebem de apoio, o que muitas vezes é questionado por alguns que não recebem apoio suficiente, os soviéticos não receberam 5%.